Jornal do Rio está no ar e você confere as principais notícias do dia. Vítima da violência, uma jovem de 17 anos morreu durante uma troca de tiros na comunidade 48 em Bangu, na zona oeste da cidade. Vamos falar também das operações no Complexo da Maré, na Zona Norte. Nesta semana, mais de 1.000 cartas escritas por moradores foram entregues ao Tribunal de Justiça. Avenida Niemeyer, audiência marcada para amanhã, vai discutir a reabertura da via fechada há mais de 2 meses. E tem ainda uma história curiosa, um urubu tratado como animal de estimação na Urca e, claro, o nosso quadro Pensando em Cinema. Fique ligado, o Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. Mais uma jovem foi vítima da violência no Rio. Margarete Teixeira, de 17 anos, foi baleada na comunidade 48 em Bangu, na Zona Oeste, durante uma operação policial e não resistiu. Familiares de Margarete Teixeira, de 17 anos, só souberam da morte da jovem hoje de manhã e pelos noticiários. Onde ela morava era bem perto mesmo dos bandidos, né? Aí sempre tinha mesmo conflito entre polícia e até outros bandidos também. Ela ficava mais dentro de casa mesmo, por causa mesmo do perigo. A gente sempre foi uma família muito afastada, no caso eu delas, porque minha mãe é separada do nosso pai. Então, eu estou muito triste, porque elas sabem que eu sempre tive o sonho de conhecer elas. E há pouco tempo que a gente se encontrou e a gente se afasta assim por uma forma tão brutal. O pai da jovem, muito abalado, não quis gravar entrevista. Margarete foi ferida durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Ela estava a caminho da igreja com um filho de apenas 1 ano e 10 meses no colo. Ela chegou a ser trazida aqui para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. No corpo, pelo menos 10 perfurações. O bebê levou um tiro no pé, mas passa bem. 10 perfuração. Existe bala perdida com 10 perfuração? O namorado da jovem e pai do bebê conta que havia marcado de encontrá-la na igreja em Bangu, mesmo bairro em que ocorreu o crime. Quando chegou ao local, não a viu. Passou o resto do dia procurando por ela, até receber a pior notícia. Quando deu 11 horas, quem bateu no meu portão? Meu pai. Aí meu pai bateu lá, todo desesperado, fui, atendi e tal. Falou, filho, vamos lá em casa, que a Ingrid, minha irmã, viu umas paradas no Bangu ao vivo, falando que uma menina e um menino foi baleado. É o que passou na cabeça, eles. Margarete será enterrada nesta quinta-feira. A família agora só espera por justiça. Eu não consigo me conformar com isso, acredito que nenhuma sociedade, no geral, não consegue aceitar isso e não consegue conviver. Que é uma perda que a gente está sentindo agora na pele, que o país em si poderá sentir, se continuar dessa forma que está. E o caso de Margarete não é isolado. Em menos de uma semana, além dela, 5 jovens foram vítimas da violência armada no Rio. Margarete Teixeira é a face mais recente de uma triste estatística da violência. Sonhos interrompidos durante um confronto entre bandidos e a polícia militar. Já os sonhos de Gabriel Pereira Alves terminaram na sexta-feira de manhã, num ponto de ônibus na rua Conde de Bonfim, uma das mais movimentadas da Tijuca, na Zona Norte. Ele sonhava se tornar jogador de futebol profissional. Foi atingido por uma bala perdida enquanto traficantes atacavam a sede da UPP no Morro do Borel. Neste intervalo de 4 dias e meio entre a morte de Gabriel e a de Margarete, outros 4 jovens foram vítimas da violência armada no estado e também não resistiram. Desde o início do ano, pelo menos 100 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio. Pelo menos 21 não sobreviveram. Os casos dos 6 jovens mortos nos últimos dias incluem Lucas Monteiro dos Santos Costa e Tiago Freitas, que tinham 21 anos e foram executados numa festa em Água Santa. Já Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, de 19 anos, e Diogo Costa Xavier de Brito, de 16, foram mortos em ações da PM em Magé e em Niterói, respectivamente. Todas essas vítimas, a corporação lamenta profundamente. Agora, com todo respeito à dor da família, mas precisamos aguardar o laudo pericial, precisamos aguardar uma investigação serena, tranquila e rigorosa, que irá mostrar para a sociedade de onde partiram esses disparos.
E uma jovem, identificada como Emily Esther Campos Borges, de 16 anos, morreu depois de ser esfaqueada na barriga, na porta de casa, na noite desta terça-feira, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo dela foi enterrado nesta tarde no cemitério de Mesquita, também na Baixada Fluminense. Ela deixa uma filha de apenas 1 ano e a Delegacia de Homicídios investiga o caso. E a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio, indiciou os 2 filhos da deputada federal Flor de Lis, Flávio e Lucas, pela morte do pastor Anderson do Carmo. A repórter Marcele Setúbal está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Marcele. Yasmin, boa noite a você, boa noite a todos. O Lucas César dos Santos de Souza e também o Flávio dos Santos Rodrigues foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Lembrando que o Lucas confessou aos investigadores que comprou a arma utilizada no crime e apontou o irmão dele, o Flávio, como o autor dos disparos que mataram o pastor Anderson do Carmo no dia 16 de junho. Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, junto com esse indiciamento também vai um pedido de prisão preventiva para Lucas e Flávio. A delegada titular da delegacia, a delegada Bárbara Lomba, disse também que esse inquérito foi desmembrado em 2. Nessa primeira fase, o Lucas e o Flávio foram indiciados e nessa segunda fase, os investigadores agora vão procurar possíveis coautores desse homicídio. Amanhã, a delegada Bárbara Lomba vai conceder uma entrevista à imprensa para explicar outros detalhes a respeito deste caso. Yasmin. Obrigada, Marcele. E um intenso tiroteio na Mangueira, na zona norte do Rio, assustou moradores hoje de manhã. De acordo com a PM, policiais faziam patrulhamento no Beco da Candelária quando o confronto começou. Um suspeito ficou ferido e, depois disso, criminosos atacaram a base da UPP na comunidade com tiros e granadas. A rua Visconde de Niterói ficou interditada por quase 4 horas e as aulas de 4 escolas estaduais da região foram suspensas. 2 pessoas foram presas. E voltaram a valer as medidas previstas numa ação civil pública para operações policiais no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Nesta semana, mais de 1.500 cartas escritas por moradores da região foram entregues ao Tribunal de Justiça. Quando tem operação, não posso ir a lugar nenhum. Tenho que ficar no banheiro da minha casa. Deu tanto tiro que me escondi atrás da máquina de lavar. Todo mundo na minha escola chora. Eu não gosto do helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. As palavras e os desenhos ilustram o sentimento de crianças sobre a violência no Complexo da Maré. Comunidade com 140 mil moradores na zona norte do Rio. É muito difícil para o morador da Maré falar sobre segurança pública. Tem muito medo, tem muito receio. As pessoas sofrem represálias. Então, a gente encontrou na carta uma forma de que os moradores pudessem formalizar suas denúncias. As 1.500 cartas foram entregues ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que afirmou que era preciso investigar se elas realmente tinham sido escritas pelas crianças. Nós não podemos simplesmente ver, porque uma criança escreveu uma carta e fez um desenho. Foi a criança que fez a carta, o desenho, a mãe está apavorada, ou algum traficante, ou algum miliciano fez com que ela fizesse isso para fazer com que a polícia parasse de agir como está agindo com rigor. O objetivo da iniciativa com as cartas era a volta de uma ação civil pública que regulamenta as operações policiais na comunidade. Ela estava em vigor desde 2017, após uma liminar garantir que ela fosse cumprida. A liminar proibia as incursões do período da noite e determinava que elas fossem previamente avisadas a diretores de unidades de ensino e de saúde. Também estabelecia a necessidade da presença de ambulâncias aqui nos arredores da comunidade em dias de operação e a elaboração de um plano de redução de danos para as ações policiais aqui no Complexo da Maré. 6 meses após a liminar, o número de operações policiais caiu de 20 para 7. E os dias sem aula diminuíram 72%. Mas em junho desse ano, a ação civil foi suspensa. A Defensoria Pública recorreu e hoje o Tribunal de Justiça do Rio restabeleceu as regras para as ações policiais. Há 21 anos, Ivone toca um projeto social no Complexo da Maré.
No telhado dessa escola, colocou uma placa para evitar tiros de helicóptero. Eu coloco as crianças no chão, né? Já tem uma técnica, elas sabem exatamente onde ir para não serem baleadas. E você vive nesse estágio de guerra. É uma geração que foi criada dessa maneira. Isso é muito ruim, não pode continuar de jeito nenhum. Pelo menos 6 corpos foram encontrados num cemitério clandestino em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O local, segundo a Polícia Civil, era usado para enterrar pessoas executadas pela milícia da região. O principal autor dos assassinatos é Júnior Galdino, conhecido como Parado Mototáxi, preso na semana passada. Uma rápida pausa. A seguir, a gente fala da Avenida Niemeyer. Amanhã tem audiência para tratar de uma possível abertura da via, fechada há mais de 2 meses. Uma audiência de conciliação será realizada amanhã para tratar de uma possível reabertura da Avenida Niemeyer, interditada há mais de 2 meses. Para os moradores do Vidigal, com a interdição da Avenida Niemeyer, sair de casa se tornou uma missão. E alguns a enfrentam andando. Em dias de chuva, como hoje, é ainda pior. Porque tem que esperar a van enche muito, entendeu? Aí eu prefiro descer a pé e subir a pé. Quem também sofre são os comerciantes. Alguns estabelecimentos fecharam as portas. Leonor é dona desse quiosque no Mirante do Leblon há mais de 40 anos e disse que nunca viu a situação tão ruim para os negócios. A gente está tendo muito prejuízo. Nosso faturamento não é nem 80%. Que até mesmo com esse frio, a gente vendia. Agora acabou. Nos temporais que atingiram a cidade no início do ano, a avenida chegou a ser fechada 3 vezes. Por conta dos riscos, a Niemeyer foi completamente interditada no dia 28 de maio, por decisão da Justiça. Apesar dos recursos da Prefeitura, a via segue fechada. A última vistoria aconteceu há 2 meses. Hoje existem 36 pontos de obras no local. Segundo a Prefeitura, elas serão concluídas nas próximas semanas. Nessa quinta-feira, a novela pode ganhar um novo capítulo. Uma audiência de conciliação entre representantes do Ministério Público e da Procuradoria do município acontece com o objetivo de discutir a possibilidade de reabrir a pista, respeitando a segurança dos transeuntes. A Associação de Moradores de São Conrado entrou com uma solicitação na Justiça para acompanhar o processo e até sugeriu uma medida para desafogar o trânsito. A ideia seria abrir a avenida nos horários de pico, início da manhã e fim da tarde, somente nos dias ensolarados e sempre com a supervisão dos agentes da Sete Rio. O transtorno não é para o bairro São Conrado. O transtorno, na Procuração é para a cidade. Passava 36 mil carros, não passa mais nada. E esses 36 mil carros estão sendo jogados para cima da Lagoa Abaixo, já tinha 100 mil carros. 136 mil carros, vocês já viram o caos que está feita a cidade. Eu espero que amanhã saia a decisão. Nós já estamos conversando há quase 60 dias, já tivemos várias audiências públicas e eu tenho certeza que amanhã firmaremos um acordo para que essa via importante seja reaberta. E além de todos os transtornos causados pelo fechamento da Avenida Niemeyer, os moradores do Vidigal denunciam que uma casa de festas está sendo construída de forma irregular. O espaço, localizado acima de uma encosta, fica próximo ao Hotel Sheraton. Neste último fim de semana, um show já aconteceu no espaço, mesmo sem estar totalmente pronto. Na manhã de hoje, resquícios do evento ainda eram vistos, assim como homens que trabalham na construção da casa de festas. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, há um termo que autoriza o uso do espaço para atividades comerciais, esportivas e de lazer, mas que não há uma autorização para a construção de imóveis. A pasta afirmou ainda que técnicos da Gerência de Licenciamento e Fiscalização irão ao local fazer uma vistoria. E hoje o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se reuniu com o prefeito de Miami para fechar acordos entre as duas cidades. No encontro, os prefeitos assinaram 2 acordos que prevêem uma série de ações para setores como cultura, gastronomia, audiovisual, artes e música, para fortalecer a relação entre as duas cidades. Um dos acordos ressalta que o município do Rio e Miami, a cidade dos Estados Unidos, compartilham muitas áreas de interesse comum e afinidades culturais. E por isso, o turismo também será um dos setores contemplados com ações e eventos que vão desde a cultura a inovação e tecnologia. Eu acho que Miami e Rio de Janeiro podem se completarem. Há muitos brasileiros vivendo lá
são proprietários de imóveis, outros têm negócios, ele conhece a colônia brasileira. Acho que ele se sente em casa conosco, muita vontade, e com isso as parcerias vão surgir naturalmente. Francis Xavier exaltou a importância estratégica do Rio para Miami e destacou que o comércio brasileiro representa 11% do total das taxas de importação e exportação feitas pela cidade americana. O outro acordo abrange diversas áreas, incluindo o planejamento urbano, segurança pública, cidades inteligentes, transparência pública e desenvolvimento sustentável. As ações serão financiadas com recursos de parcerias público-privadas e financiamentos obtidos de entidades multilaterais. E o Rio bateu recorde no número de transplantes em julho, foram 81. E para aumentar ainda mais esse índice, o Programa Estadual de Transplantes está realizando cursos para capacitar os profissionais da saúde na hora de fazer a abordagem às famílias de pacientes com morte encefálica. Da plateia, profissionais de saúde que atuam nas grandes emergências do Rio de Janeiro acompanham a encenação de uma situação que eles enfrentam com frequência. Um momento em que precisam abordar uma família que acabou de perder um parente para falar sobre a doação de órgãos. Eles podem ajudar outras várias pessoas que estão numa fila. A simulação faz parte de um novo treinamento dado pela Coordenação de Transplantes do Estado, que em 2 meses praticamente dobrou o número de autorizações dadas pelas famílias para realizar o procedimento. Em maio, quando a capacitação começou, cerca de metade dos parentes abordados recusava a doação. Em julho, este número caiu para 25%. Para ajudar nesse treinamento dos profissionais de saúde a fazer essa primeira abordagem à família depois do diagnóstico de morte encefálica, a equipe de transplantes daqui do Rio de Janeiro foi buscar a experiência de quem já atua em situações de crise, mas na área da segurança. Há 5 anos, Mônica treina os policiais do BOP, especializados na negociação de resgate de reféns. Preciso entender o estado de espírito dele, trabalhar com esse estado de espírito, para evitar falar algo que deixe ele mais nervoso e tentar falar algo que deixe ele mais calmo. Até agora, receberam treinamento cerca de 150 profissionais que têm a função de repassar o aprendizado a equipes nas unidades de saúde. Você tem que estar preparado para as situações que podem acontecer, para o improviso. Em todo o país, há cerca de 34 mil pessoas na fila de transplantes. Até pouco tempo, Luiz Paulo estava nesta lista. Há 5 anos, o fotógrafo foi diagnosticado com uma inflamação no coração. Mas ao longo do tempo, o estado de saúde dele piorou tanto que sobrecarregou também o rim. Resultado, a única chance dele fazer o transplante era conseguir os 2 órgãos de um mesmo doador. Luiz recebeu novos coração e rim de um jovem de 19 anos. Eu agradeço muito essa família, né, que pôde me dar essa oportunidade de ter continuar a minha vida, né? Olha só que caso curioso. Moradores da Urca, na zona sul do Rio, cuidam de um urubu como se fosse um animal de estimação. A Marcele Setúbal foi lá conferir de perto essa história. Sabe quando você anda pela rua e encontra um urubu? Das duas, uma. Ou você sai de perto dele, ou ele sai voando. Mas esse não é o caso do Chico. Aqui ele aparece sendo alimentado por moradores do bairro da Urca, na zona sul do Rio. A gente veio até o bairro da Urca para tentar encontrar o Chico. Ele foi visto várias vezes perto de uma banca de jornal, na esquina das ruas Cândido Gaffré com João Luiz Alves. Quem sabe a gente não dá sorte de encontrar ele por lá. A Poliana trabalha aqui e é ela que aparece nesse vídeo. A história que se conta é que é uma senhora que cuidava dele, né? E faleceu e aí ele veio do Flamengo para cá. O que se contam, né? Ninguém sabe. De vez em quando ele vem aqui, belisca o pé de todo mundo, vai e volta. Parece que foi criado por um ser humano mesmo, porque eu nunca vi o urubu ter essa intimidade, assim, essa interação com o humano como esse. A senhora, por acaso, já viu o Chico por aqui? Já, tem um monte de foto dele aqui, tem várias, tem. Agora, por onde o Chico costuma ficar? Tô procurando o Chico, nada do Chico. Vou te falar, tem um apartamento lá embaixo que tá vazio, que tá em obra. Quando tá chovendo assim, ele costuma ir lá pro apartamento dele, anda pela janela que não tem e fica lá. Então, a gente foi atrás do tal apartamento. Aqui ele pode entrar, se esconder do frio, da chuva, mas a gente também não encontrou o Chico.
Bom, a gente procurou o Chico pelas ruas do bairro, debaixo dessa chuva, sem sucesso. Mas se um dia você estiver caminhando pela Urca, apreciando essa paisagem, talvez consiga até tirar uma foto com ele. Pra gente, ficou pra próxima. Última parada, a seguir tem o nosso quadro Pensando em Cinema. Mário Abad fala sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood. No quadro Pensando em Cinema, Mário Abad fala sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? A grande estreia dessa semana Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme do diretor Quentin Tarantino. A trama acontece em 1969 em Los Angeles, no auge do movimento hippie. Os dois protagonistas são Rick Dalton, ex-astro de uma série de TV, e seu antigo dublê, Cliff Booth. Ambos estão lutando para recuperar o sucesso em Hollywood. Para apimentar mais a história, a vizinha famosa de Rick é a atriz Sharon Tate. Para quem não lembra, Sharon foi assassinada pelo grupo de fanáticos liderado por Charles Manson. Mas não pense que o filme é sobre a morte de Sharon. Tarantino aproveita um caso real para recriar Hollywood no final dos anos 60. Essa é uma das marcas dele. E aqui ele faz como em Bastardos Inglórios. Usa um fato para fazer um comentário crítico sobre Hollywood. E para isso faz dezenas de referências. Era Uma Vez em Hollywood lembra a mesma estrutura de Pulp Fiction, em que várias histórias se cruzam. É Tarantino na veia para seus fãs. Caramba, tá muito quente. Não dá pra diminuir o calor? Rick, é um lança-chamas. Ah, é. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. Tchau, tchau.